Olá, tudo bom? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o nosso podcast do GAN. Você é muito bem-vindo, estamos começando, essa é a nossa liderança e em breve nós iremos nos apresentar. Eu me chamo Lucas, esse ao meu lado esquerdo é o Rafa, nós somos os fundadores desse projeto. Que isso, hein? Nós queremos fazer esse primeiro episódio para apresentar-nos nos apresentar a vocês e a nossa querida liderança, todos estão aqui. Começando, acho que eu vou começar por mim. Começa então, por você. Meu nome é Lucas, eu tenho 17 anos, todos nós somos membros aqui da Igreja Nazareno Nova Europa, fazemos parte do Ministério do GAN e eu estou muito feliz de estar aqui e tal, eu não sei mais o que falar. Eu vou deixar para o pessoal, que acho que os membros são mais importantes. Mas enfim, eu só sou uma peça nesse projeto. Modesto ele, gente. Exato. E, enfim, você quer se apresentar, Rafa? Eu posso me também? apresentar. Eu sou o Rafa, tenho 25 anos. Eu buguei, porque eu vou fazer 26 no mês que vem. Nossa. Caraca. Que fase. Todo mundo vai chegar lá. Casa esse ano. É Verdade. Deus é bom. E é isso, cara. Sou também aqui da igreja, né? Óbvio. Da liderança também. Que bom que você é dessa liderança e faz parte dessa igreja. Né? Não, tem que Líder de adoração. O Chevel já vai fazer assim pra se apresentar. Eu sou baixista da igreja. Espero chegar nisso, cara. Vai, João. Olá, eu sou... Você quer falar, Chevel? Não, eu cheguei a ser o ia ser inverso, mas como que o já Lucas veio virou pra assim. mim. Tem uma ordem. Desculpa, pastor. Então tá bom. Obrigado. Como o Chevel já falou, sou pastor dessa igreja, juntamente com os meus amigos aqui. Nós lideramos esse ministério maravilhoso que é o GAN. E é isso aí. Sou empresário também. Businessman. Sou empresário, pastor, filantropo e Não, é Tony Amante do cinema, da sétima arte. cinéfilo. Crítico. Casa esse ano também. Opa! É importante Olha que o o pastor mistério. Lucas Jeremias tocou nesse assunto e a gente tem uma pergunta do público também que surgiu aí e você já para iniciar esse A moto passando que vai pegar a moto passando. para iniciar esse podcast, a gente queria saber que você recentemente entrou num relacionamento, que já estava anteriormente, mas você pode explicar essa questão. O público está perguntando como conquistar a varoa. A gente faz Reconquistar a varoa. É mais difícil. Você pode dar só um Uma workshop, uma assim, palhinha. do Rápido. como É ser. rápido. Compre churros. Fica a Eu dica, acho que então. essa é a melhor explicação pra qualquer mulher. Compre shoes é Ou bom. qualquer coisa também na vida, churros pode resolver. Eu menti. Eu acho que também um sushi. Eu menti. Mas agora o lado da Não acredito que foi um churrinhos que Misto de conquistou. doce de leite ou brigadeiro? É o sabor. Doce de Tem leite. então Tem que saber o que Com granulado, esses Granulado. Granulado. Churros de doce de leite com granulado de brigadeiro não tem pra ninguém, né? tem que Muito complicado. E foi assim que então você conquistou o coração da sua varoa amada. Mais uma vez. Bom, quem sabe um dia ser Renovando. Vai, pastor, você A ouviu, gente vai pastor? fazer um episódio de relacionamento, Exato. mais pra frente. Calma, espera. Ixi, eu não quero Espera. participar. Não. Espera. Pastor Fernando de Casais, queremos você aqui. Será a próxima aqui. Certeza. Mas vai lá, Thaís. Bom, olá pessoal, meu nome é Thaís Eck, tenho 23 anos, vou fazer 24 também daqui 2 meses. Nem acredito porque, assim, pra mim eu sou uma eterna 15 anos, mas Realmente. já passei Esse da é o idade. problema. Que ela não quer assumir. Quero ser inocente como uma criança sempre, assim como diz, né, no reino de Deus. E, enfim, eu sou líder aqui do GAN também. A gente entrou nesse fim de 2019 pro começo de 2020. É um prazer estar junto com essa galera. E eu também sou empresária, corretora de seguros, então caso, né? Tá procurando Líderes de seguro? Vai com intercessão ela. que estão ralando, né, pra estar na obra. Mas é isso. Que Deus abençoe vocês, sabe? Pode falar. Eu sou a Rafa Viana. Meu Deus. A musa dessa liderança. Eu sou a Miss Gun. É um baby, né, da liderança, tenho
16 anos. Saudades quando eu tinha 16. Olha lá o tio. Eu nem lembro mais. Não, Triste. mas é isso, eu faço parte aqui da liderança do GAN e do Nova Geração também. Trabalha, tem plano, Empresária. solteira. Pergunta quem não quer casar. Tô solteira também, viu? Esqueci de falar. É desesperada. Gente, brincadeira, foi só pra dar A uma diferença de uma brincadeirinha, mas eu não princesa tô e Dá uma brincadeirinha. Exato. Mata isso, Davi. Vai lá, Matheus. Amém. Oi, pessoal. Meu nome é Matheus Marinheiro. Pergunta rápida. Você navega? Ó, aos fins de semana eu procuro dar uma navegada. Ai, que acho Deus, que é eu bom nunca pra tinha cabeça. Que bom. Foi muito Oh, bom. só um fato engraçado sobre o nome do marido. Ah, é verdade. A minha mãe passou 2 anos acreditando que o pai dele era marinheiro e ela ficava encucada porque que o filho dele também era marinheiro quando era criança. Ele poderia Você falar, eu acredita? sou na Trabalho Oh, infantil. não! Isso Quando explica eles muita chegaram na coisa. igreja, Você poderia falar que você surfa na net, pelo menos. Tava esperando Major mais. Jaime, entendeu? Matheus Marinheiro. Entendi. Pode O bagulho é nome composto, Se então. apresenta, se apresenta. Então, meu nome é Matheus Marinheiro. Tenho 18 anos também. Herdeiro. Empresário. Brasileiro, 18 anos, Ai, cara. empresário. Brasileiro é muito perto. Dispensado do quartel. Nossa, pela glória do Senhor. né? Nossa, pela glória. E servindo na liderança também, no Ministério do Louvor, dos meninos. E é isso aí. Trabalha, Matheus. Solteiro, Mateus. toco violão. Faço Canta, Faço academia. canta e quem sabe ele não te Gosto dá de uma lutar cantada. também. Aos fins de semana eu costumo Ele tá ajudar lutando as pelo seu crianças. coração, viu? Tem um irmão mais novo. Tem Maravilhoso experiência também, se quiser conhecer ele, pega meu Com número crianças, depois. gosta de crianças. E é isso aí. Sim, você Amém, trabalha. Matheus. O Matheus, você trabalha, Matheus? Empresário. Ele quer o Fizer um patrocínio móvel, da né? empresa aqui. Você Né? teve a oportunidade de fazer seu merchan, mano. É. Você que procura móveis. Se você não viu na internet é porque o trabalho dele não tá funcionando, tá bom? Vai, Chebel, você. Ou você não é meu Matheus público, hein? É, ou você não. Quem vai pôr filtro no Chevy vai falar que é sem cortes a gravação. Próximo, vai. Bom, meu xará já me apresentou aqui, meu nome é Matheus, tá bom? Não é Chebel, é Chebel, é Matheus Chebel Fernandes. É complicado. Tenho 21 anos, vou casar ano que vem, Aleluia. Amém, amém. graças a Deus. Sou líder do GAN também com o pessoal, já estou um pouco mais tempo, desde a primeira eleição que nós tivemos. E é bom estar Desde com a primeira vocês. eleição. Eu quero falar que o mandato. Fez a eleição da Bíblia, porque ele foi eleito. Então, eu queria falar que Eu não entrei na primeira. entendeu? Eu não Então, entrei. mas aí cada um com seus méritos. Né? O meu Instagram tá aqui embaixo, tá bom? É Matheus Chebel Fernandes aqui. Vou colocar em cima. Do lado, atrás. Mas é isso. Sou junto com eles aqui líder do GAN, também dos jovens. Tamo junto aí, em breve novidades também. Que isso. Boa. Que isso, hein, Matheus? Joy, minha cunhada maravilhosa. Oi, gente, eu sou a Joyce Jeremias. Casada, muito bem casada. Glória a Deus. Sou líder também dos jovens e líder de meninas aqui do GAN. E faço psicologia. É isso. Boa. Essa é uma parte interessante. Ela é a nossa calmaria. Mamãe do Milk. Mãe do Milk. E aí nós temos uma Mãe de paciente pet. muito importante pra você, a Thais Rec. Gente, ela é a calmaria da tem muita coisa. Ela é a calmaria da nossa liderança. A nossa liderança é toda muito agitada, Você tá chamando a gente, sanguínea. tá? E ela Tá é criticando a a gente? mansa da... Eu nunca vi a Joyce Manso. A mansa Thaís agora. Por favor. Então, Pronto. Vamos à pastora. Meu nome é Fernanda. Uau. Eu sou pastora aqui no GAN também. E eu cuido dos jovens adultos, juntamente com Matheus Chebel. Fique ligado aí, em breve, novidades. Também cuido do Ministério de Louvor também. Fique ligado aí que em breve novidades. Sempre tem novidade. E também do Ministério do Way, que é o nosso culto inglês. Fique ligado aí, em breve. 2021 tá com tudo. Ano de novidades, né? Pensa. Também solteiro, em breve novidades. Novidades. Ficou sem fala já. É isso. Vai lá, Ju. Meu nome é Ana Júlia. Até esse podcast sair, terei 23 anos. Porque eu faço em breve 23 anos.
Estou no último ano da faculdade de Direito. Aleluia! Parar de fazer. Ela fazendo tudo errado por 5 anos. Já parei. Você podia ter falado tecnólogo. É que ela vai ser investidora do empresário ali, né? Todo empresário precisa de um Ela dá os investidor. contratos. É a área jurídica do Esse processo de direitos Você é o autorais do jurídico Joe. da empresa do John. Aqui no GAN, eu sou líder, recentemente, líder do evangelismo. É evangélica você? Pô, acho que dá pra cortar essas, hein, mano? Acho que... E é isso. Não, beleza, time, já só foi 11 minutos só. É isso, não tem mais o que falar que já foram 11 minutos. Tá bom, agora o meu é 5, né? Pra se apresentar? vai Fica à vontade. Fica à vontade. Você tem o dom da palavra. Usa aquela mais... Abre aí, abre Eu aí. não vou usar a frase que eu usava mais, porque... Deu sede aqui. Gente, Em que andar que você mora, Gerê? Hã? Em que andar que você mora? No quinto. Aê! Hashtag fica a dica, em breve novidades. Gente, sou um dos pastores aqui também, liderando essa galera incrível, nossa equipe de liderança aqui no GAN. Não sou mais o líder de evangelismo, agora é com a primeira dama aqui. E ex-primeira dama, a primeira dama tá ali, minha psicóloga, minha saúde emocional de cada dia. E vamos ver o que vai rolar aqui nesse podcast Pastor desse hoje. ministério. Bom, agora que todos estamos devidamente apresentados, o público já conhece a gente. Apesar de eu já ter feito uma pergunta para o Jonathan, desculpa, mas a gente separou algumas perguntas para as pessoas conhecerem ainda mais o ponto de vista de todos vocês. Então, aleatoriamente, nós teremos algumas perguntas sendo sérias, pode ser séria, então, tipo assim, uma coisa aqui da sua doutrina, o que você acredita, da minha doutrina? pastor, ou... Doutrina Jeremias. Exato. É que tem que ver, né, da vida anterior e agora. É jeremista. Jeremista. Ou pode ser uma pergunta séria ou uma pergunta mais contraída. Descontraído, eu gosto. E aí, cara, a gente quer aproveitar esse momento que o nosso querido Matheus Fernandes está muito descontraído. Vamos começar por você, Matheus Fernandes, de forma aleatória. O povo quer saber, as pessoas querem saber, se você fosse, cara, um super-herói, que super-herói você seria? Mano, complicada essa pergunta. E você tem que justificar, cara. Primeiro porque eu já acredito que eu sou super. Nossa! Brincadeira. Oh, não! Ai, Mano, meu Deus! um super-herói. Um super chegão. Não. Nossa, um super-herói, mano. É embaçado. É que eu gosto muito do lado do Capitão América. Eu gosto bastante. Porque, tipo assim, ele Qual tipo lado? assim, Direito ou esquerdo? Nossa, mano, para, deixa eu só ir passar vergonha. Olha, eu gosto muito dele, de verdade, porque é um cara, assim, educado, totalmente diferente do que eu sou, entendeu? Tipo, como pessoa. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo, assim, Mas como uma referência. cidadão americano, brasileiro e de todas as Americano raças. brasileiro. Nós estamos na América do Sul, então todos nós somos Um rapaz americanos. cristão. Um rapaz de cristão. família, né? Entendeu? Bonito. Eu acho que o Capitão América é o cara que eu queria ser, assim, se eu fosse um super-herói. Com escudo, tal, tudo. roupa Eu acho coladinha. maravilhoso a física, porque ele bate, joga o escudo, volta na mão dele. Eu acho incrível, mano. Então eu acho que realmente o Capitão Então no América. lado da Guerra Civil você estaria no lado No Capitão dele. América, no Capitão América. Seria, mano, tipo Óbvio, Capitão eu América. estaria lutando pelos nossos direitos, entendeu? Tá certo. E que sei lá, se Direitos dos heróis, né? Tá certo. Grande caráter, seu. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta, eu quero fazer. Gostaria de saber primeiro, né, quem tá mais tempo aqui na liderança? Acho que é o Joe e a Júlia. A gente Vocês entrou três. junto. Não, é a Fer. A Fer. É que a Fer ficou 3 anos. É que a Fer É ficou que um tempo fora, eu mas saí. ela, Fer teve um ela é a recesso. mais, ela entrou primeiro de todo mundo. Então vou perguntar pra Fer. Fer, como é pra você liderar pessoas em um ministério como o GAN? E eu também gostaria que vocês Eu acho que poderia, eu respondessem. acho que várias coisas. Eu acho que liderar pessoas é sempre, pra mim, é muito gratificante, porque eu amo ver pessoas crescendo. Pessoas, pra mim, enche meu coração quando eu vejo vocês, os mais novos, que eu sou a mais velha da mesa aqui, né, gente? Mas eu amo ver, por exemplo, os mais novos. Eu lembro desse aqui no Juniores, gente. Aquela cotoquinho, gente. E eu amo ver crescimento nas pessoas, né? Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, porque lidar com pessoas é muito difícil. verdade. Lidar no ministério também é muito difícil, porque por mais que a gente saiba, às vezes a gente quer, vamos dizer assim,
como que eu falo de uma maneira... A gente quer liderar as pessoas numa direção, mas as pessoas ainda têm o livre-arbítrio. E às vezes entristece o nosso coração quando às vezes as pessoas não estão na mesma mesa que você, ou as pessoas que no meio do caminho desistem. Então, a jornada de liderança numa igreja não é muito fácil por essas questões. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Ver pessoas que você via muito potencial, que você ainda vê, né? Porque a pessoa ainda não deixou de ter o potencial, mas ela não está vivendo tudo aquilo que ela poderia. Por falta de escolhas e tudo mais, isso é o que quebra mais o coração. E o fato de ter que lidar com umas pessoas que são chatas, assim, é muito difícil. É verdade. Mas é muito gratificante ao mesmo tempo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Vocês são super legais. Gente, todo mundo tem um lado chato, beleza? Cada um aqui tem seu ponto tem mais chato. que outro. Eu sou muito chata, mas assim, chata. tem pessoas que É a cada fala um da tem seu lado pastora. chato. Mas então, eu acho que é gratificante. Eu acho que o ver o crescimento nas pessoas faz valer a pena a gente passar por toda essa dureza de que é lidar com pessoas mais difíceis, de ter que lidar com a dor da perda de algumas pessoas do nosso convívio e tudo mais. E você, por exemplo, Gio, que foi uma das pessoas que estava aqui no começo, e a gente sabe que vocês estão, mano, desde de criança na igreja, sempre envolvido em ministério. Pra você, como que foi, tipo, pegar o ministério assim na primeira vez que você esteve aqui? Porque sem experiência nenhuma, sem, mano, saber o que seria, como que você lidou com isso pra saber, mano, eu preciso tratar com algumas pessoas da minha idade ou até mais velhas e eu tô aqui, mano, de primeira viagem. Acho que é muito desafiador, né, para qualquer um quando entra numa liderança, como é da nossa igreja, uma liderança para liderar uma galera de umas 120 pessoas, mais ou menos. E é muito importante a gente entender que a gente não faz nada sozinho, né? Então, tipo, desde que eu entrei, eu fui acolhido, na época era o pastor Charles ainda, o pastor do ministério, tinha uma outra galera que fazia parte da liderança, então, tipo, a gente foi construindo algo. E teve sim as perdas que a gente sente bastante, mas a gente viu muitas pessoas se desenvolvendo. A gente foi se desenvolvendo muito com o ministério, porque a galera olha pro GAN e vê como é hoje e acha que sempre foi assim. Mas foi da noite pro dia. A gente tá trabalhando aqui há mais de 10 anos com o ministério, desenvolvendo, crescendo, avançando, vendo pessoas crescendo, muita gente crescendo, e eu acho que essa é a melhor parte de liderar. Você vê pessoas crescendo, os mais novos, e isso é muito legal. Então, o fato da gente ter sempre caminhado junto, acho que é o que eu sempre prego. Pode parecer bem clichêzão, mas é o lance da família, mano. Se a gente... Mas o nosso ministério sempre teve essa característica, desde muito cedo. A nossa igreja tem essa característica de ser muito acolhedora. A gente tem pessoas que chegam aqui e não se sentem acolhidas, mas infelizmente a gente não consegue acolher todo mundo da melhor forma que as pessoas esperam. Mas a gente sempre teve essa característica e a gente sempre foi construindo assim, junto, todo mundo caminhando junto. Tanto que a maioria que está aqui é cria da igreja, né? Sim, cria da igreja. Os cria da Nazaré. Era os ratinhos do laboratório, né? Pra quem não sabe, foi tipo isso mesmo, desenvolver tipo, os mais velhos. Patrocínio mecânica do Juarez. Eu lembro que quando eu tava no começo da liderança, o pastor fez um desafio da gente que tava na liderança de pegar um jovem aprendiz pra gente treinar pra que ele ficasse na... chamava isso. Bem na época do Roberto Justo, sabe? Daquele aprendiz lá. E essa daqui que era a minha aprendiz. Pra quem não sabe, eu entrei na liderança porque a Fer me chamou na liderança como aprendiz dela. Minha criança. E a Joyce veio de mim. Temos gerações aqui. Ai, meu Deus, que ciclo! Já disse a música, peraí, onde eu fico Os amigos, dos amigos. Mas isso, aproveitando assim, tipo, da questão disso, da gente que tá há mais tempo, né? E foi até legal de ter citado, da Fer ter citado isso, porque isso demonstra, tipo, o que é ser líder, né? Eu lembro, e eu tenho isso, essa frase do Antônio Marcos,
desde quando o Antônio Marcos, a gente entrou na liderança, não era o Antônio Marcos ainda, né? Então a gente passou por essa transição. E eu lembro que desde quando o Antônio Marcos entrou, ele sempre ensinou a gente que o objetivo da liderança era de você ir embora e ninguém nunca sentir sua falta. Sim. Porque se ninguém nunca sentisse sua falta é porque você cumpriu o seu papel de deixar alguém melhor que você no lugar, né? Então, assim, isso... Pega essa chave aí. Pega essa chave pra destravar. Mas é muito real isso, porque isso que a gente acabou de falar representa isso, né? De tipo... Não é sobre você, é sobre você sempre estar fazendo outras pessoas crescerem e vir acrescentar. Não é só do lado das meninas também, não. Eu vou dar o nosso testemunho também, porque ela fala que é só dele. Foi assim. Por exemplo, com a gente também foi a mesma coisa. Tipo, eu entrei com o Renan, era da liderança do NG, ele tinha me chamado, aí eu participava. Depois entrou o Joe. Então aí foi o Jonathan, ele me chamou, reuniu a gente, top. Aí já chamou o Lucas, que eu lembro também. E depois veio o Marinheiro ocasionando comigo, porque daí a gente meio que transicionou o Brothers com... que eu tava na liderança do Brothers, eu sempre falei pro Marinheiro, ó, mano, vai pegando na frente aí, porque eu sei que não tô aguentando mais, não vai dar, vai passar, porque eu não tô trabalhando tão bem com as pessoas que a gente tava trabalhando na época. E o Marinheiro, tipo, sempre muito disposto, e acho que foi isso que a nossa igreja tem muito, né? Os jovens, os adolescentes, eles sempre têm uma inspiração pela gente, pela nossa vida, pelo trabalho que a gente tem feito, né? Pelo Espírito Santo movendo eles, que acaba originando neles próprios a ideia de, tipo assim, eu quero servir igual a eles, eu quero trabalhar igual a eles, para que eu quero chegar, para que eles também não tenham esse trabalho mais, né? Eu acho da hora que você citou isso, dessa parada de como você se tornar um líder. E aí eu queria perguntar agora, por exemplo, para Joyce. Joyce, na sua opinião, o que é ser um líder para você? Qual que é o posicionamento que um líder tem que tomar? Quais são as características? Porque aproveitando que a gente está em liderança, acredito que cada um tem um ponto de vista e é interessante cada um falar do que é ser um líder, porque a gente está falando em como nós nos tornamos, como nós chegamos até aqui, mas o que somos nós, afinal? Uau! Que isso? Hoje no Pedra Filosofal foi jogada para Joyce agora. Eu acho que ser líder é você influenciar. Independente, você vai influenciar pro bem ou pro mal, a escolha é sua. E muito mais de influenciar as outras pessoas é influenciar você mesmo. Então, para que você seja um bom líder para as outras pessoas, você tem que ser um bom líder para você mesmo, sabe? Então, é isso. Muito bom. Simples e objetiva. Uma mulher de poucas palavras e sempre muito sábia. Só um comentário com a outra pergunta que você falou, da questão, a maior dificuldade do ministério, de você liderar, e a maior alegria vai ser as pessoas, né? É muito louco isso, tipo, a Fer, o Joe, todo mundo respondeu a mesma coisa. Qual é a maior dificuldade? As pessoas. Qual é a maior alegria? As pessoas. Então, tipo, a liderança sempre vai girar em torno das pessoas, porque não faz sentido você ser líder se você não for primeiro ser humano. Eu acho que uma das virtudes de um líder é saber lidar com pessoas. É impossível. Você tem que saber lidar. Você precisa, é necessário. Tipo, você precisa ter pelo menos um leque aí de 5 opções. Você precisa ter um leque de 5 opções, assim, quando você vai tratar com uma pessoa, você precisa saber como que é aquela pessoa. Quais são os divertidamente, o que vai passar na cabeça dela com tal palavra que você vai falar. E óbvio, né? A gente tá falando de seres humanos, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo que nos auxilia para isso também, né? Não é somente a nossa capacidade. Porque, por exemplo, eu não tenho capacidade, às vezes, de conversar com muitas pessoas, assim, de uma forma diferenciada, né? Específica. Eu preciso muito da sabedoria do Espírito Santo para conseguir, por exemplo, conversar com o Maria de uma coisa, com o Lucas de outra coisa, porque para mim é difícil. Mas eu acho que a maior virtude de um líder, realmente, é como a Joyce falou, e acho que todo mundo tá falando aqui, é realmente saber lidar com pessoas. Pra mim, na minha opinião. Se tiver pessoas, você não é líder, né? Não tem como você ser líder de um só de ser. E também só de você também. Sim. Porque precisa líder de um homem influência. Eu sou líder de um homem só em uma guerra só. Eu acho que também volta pra questão da primeira pergunta do que a gente estava falando, de que um líder tem que saber, que conecta as duas perguntas, né? Tem que saber que não é sobre você, é sobre as pessoas. E se é sobre as pessoas, vai para aquela questão geracional. Eu preciso sempre estar trazendo gente junto comigo, crescendo junto comigo, para que um dia eu possa passar e essa pessoa possa passar para o outro, e ela possa passar. Porque é isso que a gente quer criar, um legado. E um legado, ele... Não morre, não. Não adianta nada. É aquela questão da riqueza material.
A gente morre, a nossa riqueza material, ela vai com a gente. Acabou ali, não tem mais nada. Mas aquilo que a gente planta nas pessoas, do que a gente investe nas pessoas, vai permanecer por geração em geração em geração. E é isso que a gente, como líder, uma liderança saudável, precisa ter na cabeça, precisa ter na mente, né? De que a gente precisa investir nas pessoas para que o nosso legado, muito mais o legado de Deus na Terra, porque nós estamos aqui não só como uma liderança de uma empresa ou qualquer coisa, nós estamos aqui como uma liderança de uma juventude cristã. Então, nós temos que trazer o reino de Deus para a Terra, deixar um legado que faz impacto na nossa cidade. E se a gente não investir nas pessoas, não fazer junto, quando a gente morrer, morre junto com a gente. Sim. E aí, tudo que a gente fez, na verdade, a gente não foi um líder. Interessante isso que você falou, e eu tava lembrando do que a Ju falou, que a Joyce foi trazida, teve essa parada de geração. Eu aprendi uma coisa com o Jonathan quando eu entrei na liderança da nova geração, bem, nossa, molequinho, 12, 13 anos de idade. E o Jonathan sempre me ensinou que o líder, ele tem que ser o primeiro a servir e tem que ser o primeiro a ser, tem que ser o exemplo. Não Jesus só... já era um exemplo disso. Exato. Perfeito. Você não precisa, além de fazer, você também precisa ser. Eu acho que essa é a característica principal do líder. Na questão do fazer, sempre, mano, é engraçado porque o Jonathan, às vezes, ele dava aqueles puxão de orelha saudável, muito gostoso de receber. Muito educado. Exato, que fazia a gente crescer. Então, ele sempre falava, cara, se você não tem o que fazer, vem mais cedo pra igreja, cara. Vem aqui, arruma cadeira, fica orando, pergunta se tem algo para fazer. E essa é a característica desenvolve, essa é a característica de um líder. Você tá à frente para fazer e à frente para ser. Porque a gente que é liderança, às vezes parece que não, mas a gente é meio que a vitrine da parada. Então a gente, mano, tem que sempre tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado aonde vai, tomar cuidado com o que faz e ser liderança. Acho que é isso. E pegando o exemplo de Jesus, Jesus é o maior exemplo de líder possível, porque ele era santo e ele foi aquele que serviu primeiro. Ele mesmo fala, Mateus fala no Evangelho que, nas palavras de Jesus, ou melhor, nas palavras de Mateus, o que Jesus diz é que ele veio primeiro para servir, não para ser servido. E isso acho que deve ser a característica principal de todo e qualquer líder, servir primeiro e ser aquele que... Exato, aquele que, mano, é a referência. E só queria agora pegar um pouco o gancho da África, porque a Joyce falou um pouco de dificuldade. E eu queria saber, porque você citou mesmo na sua apresentação que você era o baby da liderança. E como que foi pra você, mano, ser muito nova? Porque eu, pelo menos, quando entrei no Nova Geração e na liderança do GAN, eu falava, mano, mas eu tenho 16, 17 anos, como que eu vou ajudar um cara, sei lá, de 20 anos? É um parâmetro, assim, uma vida totalmente diferente, tá ligado? Não sei o que eu faço. E aí eu quero saber como que foi pra você, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou por ser, mano, mais nova que a maioria do público do GAN. Então, eu acho que começou assim na Nova Geração, tipo, por causa que eu entrei na liderança do NG, eu acho que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Tipo, foi... Como assim? NG é a base. Sim, eu cheguei, tipo assim, de paraquedas, então eu tava... dá aquele medo, porque eu fico, tipo, caraca, eu sou muito nova, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que, tipo, o que aconteceu no NG foi a mesma coisa que aconteceu quando eu entrei na liderança do GAN, porque eu sabia que eu tinha exemplos a seguir, sabe? Então, como você falou também, eu aprendi muito com o Joe a respeito disso, sabe? De servir as pessoas. Então, quando vinha, sabe, o pensamento de, caraca, eu sou muito nova, eu não vou conseguir, eu olhava pros exemplos que eu tinha, sabe? Que eu tenho ainda. Então... que eu tinha, perdi a referência. Não é mais meus exemplos. Não sobrou ninguém. Aí eu conheci e perdi. Pois é. Tá bom, Rafael, tá bom. Obrigado. Não, ainda tenho. Ainda tem. Esse ainda. Ufa. Mas essas foram, então, as principais dificuldades. E aí você olhou para o pessoal aqui, olha que interessante, tá vendo? Sim. Sempre tem uma referência. Com certeza. E você, pastor Lucas Jeremias, você tem uma referência na igreja? Alguém fora da igreja? Alguém... Não, você que é o pastor Cuidado com a resposta, hein? Você é o pastor da... Fora da igreja, Todas as minhas referências estão aqui dentro. Não, eu acho que, não sendo puxa-saco, né, mas acho que todo mundo aqui, se fosse falar da maior referência que a gente tem aqui dentro, eu falaria o pastor Edmar. Porque, principalmente o tema que a gente está tratando aqui sobre liderança, o maior exemplo que eu vejo hoje de saber lidar com pessoas, de amar pessoas, de cuidar de pessoas, de ir atrás de pessoas, de ter paciência com pessoas,
É o pastor Edmar. Pastor, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. É uma das maiores referências que eu tenho, porque o Joe mesmo citou uma frase: quando eu vim aqui, me acolheram. E eu vim de outra igreja. Então, tudo que eu achava que eu tinha perdido naquele outro local quando eu vim pra cá, eu vi que na verdade eu encontrei um pouco a mais. Então eu também fui muito amado, eu também fui muito acolhido, minha família foi muito acolhida aqui, tanto pela galera dos jovens quanto pelo nosso pastor. Então a gente, quando quer sentar realmente para aprender, a gente só precisa ouvir a voz do nosso pastor. Uau. Não, pastor, Uau. é brabo, absurdo. Pastor, mais uma vez, queremos você aqui trocar uma ideia. E a gente tem esse privilégio de ter um pastor. Não são todas as pessoas, não são todas as lideranças que têm esse privilégio de ter um pastor que confia tanto, sabe, na gente. É verdade. E o próprio Que dá- pastor Antônio Marcos, pastor também. Exatamente, ministério. também. É muito raro a gente ver nisso e a gente fica feliz de fazer parte de uma igreja que confia e dá espaço para que a gente consiga liderar de uma maneira. Investe na gente, exatamente. Mas se você está assistindo e você não é de uma igreja que tem um pastor que dá tanta liberdade ou que investe tanto na sua vida, que você também possa tomar a decisão de começar a liderar, por exemplo. Não é porque você talvez não tenha tanta oportunidade que você vai deixar de dar oportunidade para os outros. Que comece você a ser o exemplo de uma liderança saudável, né? E comece a investir na vida das pessoas que estão abaixo de você, das pessoas mais novas, para que elas possam também crescer e as pessoas possam ver assim, pô, tem algo diferente aqui, né? Não, e puxando um gancho da Fer, acho que é até legal porque, assim, não é todo mundo que é líder hoje. Nem na nossa igreja, nem nas outras igrejas. A maioria realmente é ovelha. E acho que todos nós somos. Mas eu acho que uma das virtudes também das pessoas que querem ser líderes, mas infelizmente hoje, pelo tempo de Deus não ser permitido isso, eu acho que a melhor coisa é você buscar sempre uma referência que já está na liderança há algum tempo. É muito necessário. Às vezes as pessoas querem começar algo, por exemplo, não está num ministério hoje, nem liderando, mas querem começar algo, porque eu quero ser líder, porque eu quero buscar. Não, acho que a virtude nossa como uma liderança é que a gente sempre buscou olhar para o ministério e falar assim, poxa, eu quero estar no ministério porque eu sei que alguém vai conseguir me ajudar. Então, acho que o discipulado também para as pessoas que querem ser líderes e são líderes, acho que é essencial. Acho que todos aqui podem falar isso, porque nós chegamos até onde chegamos porque o Senhor nos ajudou, mas porque pessoas nos ajudaram também. Isso que nos você impulsionaram. Falou, a Fer tava falando, vai até soar grosso. Eu fiquei aqui repensando como falar sem soar grosso. Mas é que muitas vezes... Você que tá em pé, senta aí. Vem pedrada, hein? Olha, se eu fosse você, colocava a bateria no celular. Eu repensei aqui de falar de um jeito mais brando. Se soar grosso mesmo assim, é porque não achei. Fale como a Fernanda. Mas é que nem a Fer comentou, que às vezes... E eu já ouvi muita gente falando, a minha liderança não confia na gente, o pastor não confia, não sei o quê. Mas às vezes a própria pessoa dá motivo para desconfiar. Sim. Então assim, se você quer ser uma pessoa, se você quer que o pastor confie em você, seja uma pessoa de confiança e de caráter. Seja um exemplo, né? Porque muitas vezes isso que você falou é fundamental, que a gente tá aqui porque a gente é melhor, não, mas é porque em um momento a gente decidiu sentar e ouvir. E todo mundo aqui já passou por momentos que teve que sentar e ouvir coisas desagradáveis, sabe, coisas que doeu, mas que a gente pega e cresce. Doeu, pega e cresce. Pra você que não sabe, essa é a frase, tema nosso. Pega e cresce. Não gostou? Pega e Eu cresce. posso comentar algo sobre... Desculpa, Matheus. A Maria não gostou de Foi falar. mal, pode falar. Não, é que é o que eu estava pensando desde o começo, quando a gente estava conversando, é que às vezes é perguntado pra gente, a pressão é muito grande de ser líder, ou às vezes no caso aqueles que são filhos de pastor, é muito grande essa pressão de ser filho de pastor, mas é muito importante a gente lembrar como igreja que antes a gente tem uma pressão muito grande de ser filho de Deus, de ser um cristão. Então, às vezes é querido um peso na gente, não, a gente tem que ser exemplo, quando na verdade todos temos que ser exemplos por nós sermos filhos de Deus. Sendo líder ou não. Sendo líder ou não. Porque a gente não chega e fala assim, eu vou ser exemplo porque eu quero ser líder. Não, eu sou exemplo porque eu sou filho de Deus. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então é algo natural e simples. É isso mesmo. Não, totalmente irrelevante esse comentário. Fiquei até honrada de ter dado a palavra pra você. Porque agora eu vou entrar numa coisa que eu considero bem prática, porque eu sou um exemplo de quem quebrou muito a minha cabeça em questão, né, de ser ovelha e hoje de ser líder e ver os dois lados e
E sem dúvidas, é um encorajamento para quem está assistindo esse podcast, porque nos momentos em que eu fui esticada, principalmente as pessoas que foram protagonistas na minha vida em questão de me esticar assim até doer o máximo. Ana Júlia e Joe, nunca vou esquecer na frente do EJ, quando eu... Nossa, cara, Ana Júlia falou da forma assim, mais... Ela não poupou palavras, e eu chorava enquanto eu ouvia ela falando, tipo, daquela forma dela, bem cajadada, mas aquilo me esticou demais, e de uma ou duas. Ou eu pegava aquilo e decidia jogar tudo pro ar e cair fora e desistir da minha vida com Deus, ou fazer o que eu fiz, que era ouvir aquilo, engolir e, tipo assim, simplesmente aceitar, acatar, ouvir e colocar em prática aquilo que eu tinha escutado. Ainda demorou um pouco, mas foi semeado. Foi semeado. Não é seu, o tempo E não é outra seu. pessoa que eu não poderia citar, meu pastor Lucas Jeremias também, além do pastor Joe. Ele foi uma das pessoas que, assim, me esticou muito ao longo desses 5 anos de conversão e dentro de ser ovelha e ministério. Então, algo que eu tenho pra falar pra você é, de duas uma, ou você vai querer desistir ou você vai querer ir em frente. Não desista, porque quando você vai em frente, você continua aquilo que você tem pra fazer, aquilo que Deus te confiou, é válido e vale muito a pena. Todo choro que você derrama, todos os questionamentos que muitas vezes vêm bombardeando a nossa mente, o nosso coração sobre dúvidas, questionamentos a respeito da nossa vida com Deus, coisas que a gente não entende no momento, mas mais pra frente, se a gente permanecer, a gente vai entender. Então é só um encorajamento mesmo, não pare e prossiga, porque a luta e o esticar de Deus é justamente pra correção e é pra que a gente continue, não é pra que a gente desista e pare. E eu acho, então, acho da hora isso, que eu queria comentar algo, porque aqui na mesa temos o nosso querido Matheus Marinheiro. Sim. E a gente se conhece, mano, eu conheço o Matheus desde que eu me entendo por gente, a gente é muito... Que lindo! Tem que Gente, soltar eles são depois, os tem que brothers. soltar depois o clipezinho deles dois que cantam. Colocar a fotinho lá. Não, pra você Vou ter uma colocar o ideia, videozinho de vocês Dá cantando. mão do vive junto, sei lá desde quando. E o Matheus é um amigo, um dos poucos amigos que eu tenho, que não é só o amigo que você procura, mano, pra, sei lá, trocar ideia, sair, curtir, mas é um amigo que, mano, quando precisa tá lá pra, mano, orientar. E eu acho que nesses momentos difíceis de repreensão e momento de, mano, você precisar levar umas pauladas pra ser lapidado, eu acho importante também você ter amizades que te façam crescer e abrir o seu olho pra mostrar que, mano, talvez o caminho que você tava seguindo não tava certo, ou talvez aquilo que você tava fazendo não tava certo. Eu tenho essa amizade com o Matheus e acho que toda vez que a gente fala desse assunto, eu lembro muito que Salomão fala em Eclesiastes, que um cordão de 3 nós, ele não se rompe facilmente. Então, o Matheus é um dos amigos assim que eu tenho, que, mano, eu tenho certeza que se ele precisar me repreender, se ele precisar falar, mano, você tá errado, você precisa mudar a sua cabeça, ou tá ali mesmo pra depois de um momento de baque, de impacto, pra falar, mano, tamo junto pra crescer, eu tenho certeza que eu tenho ele do meu lado. Então eu acho importante também você procurar esses amigos, ter amigos pra, mano, te fazer crescer, ter amigos pra te fazer se tornar um cristão melhor, te fazer se tornar uma pessoa melhor, porque, mano, amizade pra você curtir no dog, fazer qualquer coisa... Tem de monte. É muito legal. Tudo bem? Isso a gente vive fora da igreja, velho. Citando o nosso patrocinador de gringos agora, mas enfim, acho que é isso, que precisamos, mano, também estar alicerçados na rocha que é Cristo Jesus e ter pessoas do nosso lado pra, mano, nos ajudar, pra... Nem que se for pra chorar junto, dar Exato. risada junto. E se possível, se afastar de quem não edifica na sua vida. Eu acho que Importantíssimo. é uma das coisas que você vai mais precisar é amigo, tipo, do seu lado, que fale as verdades. Acho que aqueles amigos que te bajulam o tempo todo, que, tipo, nunca falou um A pra você, tipo, e só concorda com o que você falou. Só agradeceu Entendeu? Tipo, esquece, mano, de Você vai verdade. continuar errando, cara. Eu acho que a gente tem um grupo, nós 4, que eu acho que pra mim tem sido pra mim a melhor coisa da minha vida, assim, porque a gente tem feito coisas juntos, conversado coisas juntos que, assim, eu não teria aprendido com as pessoas que eu andava ou que eu ando atualmente. Não criticando as pessoas que eu ando atualmente, né? Mas é que... Abriu o olho, nível... Os amigos Você que andava com você mesmo? Para, que isso? Eu me sentiria um pouquinho ofendida. Não, mas é que, tipo, a maturidade espiritual e a maturidade de
cabeça mesmo, às vezes modifica muito a sua ideia. Eu vou casar daqui 1 ano, eu tô surtando, o Rafa vai casar daqui menos ainda. E tipo assim, a gente tá surtando, e a gente tem um amigo que a gente passou por isso, o pastor Jeremias é um amigo meu, e o Jonathan vai passar por esse processo também, daqui a um tempo. Vai surtar também. Vai surtar E junto. você, Aleluia! Tá ele, hein? É, você que é o casado da roda, vai ajudar todo mundo. Mas aí os 3 vai estar casado. casados. Então. E acho que, tipo assim, Não deu pra cumprir. a melhor coisa é quando, tipo assim, eu tô surtando lá, eu mando mensagem pro Gerê, eu falo, Gerê, meu Deus, mano, socorro. Meu Deus, falta 1 ano, eu tô precisando de ajuda, mano. E o Gerê, calma. Com que frequência? Aí o Gerê fala assim, É muita calma. mensagem. Com que frequência? Acontece O quê? isso. Isso acontece? Acontece. Olha, quando ele não tá dormindo, ele não manda mensagem. Às vezes ele acorda, manda mensagem e volta a O dormir. melhor é que ele fala, calma, só vai piorar. Então, me ajuda bastante, porque eu sei que o profundo do mar não chegou ainda, eu tô no raso. Então, tipo, mas de verdade, acho que a essência do cristão de um líder é ter pessoas que às vezes estão fora da sua liderança, fora do seu ciclo de amizade, como todos os dias, e ter pessoas que falam a verdade pra você, como o Lucas falou. Precisam falar a verdade pra você, precisam chorar junto com você e precisam se alegrar com você. Pra mim é isso também. Esse é a receita. A receita. Pra você. Nossa, falamos muito sobre liderança, né? Pô, você não pegou o recado aí, cara. Você não pegou essas chaves, cara? Vídeo Se aula. você quer uma de parte 2... Mas muito legal falar sobre liderança, falar com vocês ainda. Estamos batendo 40 minutos agora, o ouvinte que está nos ouvindo vai perceber que já foi muito tempo, já pegou tal. Eu queria ressaltar que o Chebel falou das amizades que não edificam ele. Aí provavelmente a pessoa nesse momento deve estar pensando, mano, será que sou eu? A pessoa já tá dando um follow. Não, já começa porque eu já não tenho muito amigo, entendeu? Não, mas se for também, tipo, não se condene por isso, só se torne a pessoa que vai ser uma boa amiga. É, por exemplo, eu pegue tô falando que- aqui porque a Thaís não ouviu ainda, então eu tô falando de novo, entendeu? Ela não tá percebendo. Eu tentei mudar. Ela não entendeu ainda. Eu tentei mudar em 2021 pra ela perceber, ela não tá percebendo. Claro ainda, que mas tudo bem. percebi, gente. O Chebel tá uma pessoa muito diferente do ano passado. Fico muito feliz Você por não me isso. conhece ainda. Mudando um pouco dessa senhor, esfera né? liderança aqui agora, queria jogar mais uma pergunta aqui pra gente trocar uma ideia, que é em relação ao contexto que a gente está vivendo hoje, ao mundo, com os prazeres que o mundo tem pra gente. Eu queria saber de vocês, né, como é difícil hoje em dia ser cristão na sociedade, nesse contexto que a gente está hoje? Sempre foi. Acho que só muda em qualquer cenário. contexto, só muda o cenário. Se você perguntar pra alguém que é crente há 50 anos e falar, quando você se converteu era difícil? Era difícil. Se você pegar os pobres coitados dos apóstolos que fundaram a igreja, foi difícil? Foi difícil. Então acho que assim, eu acho que a gente, eu vejo muitas vezes o pessoal falando, não, mas hoje em dia é muito difícil. Eu acho que assim, é difícil, ponto. É a mesma cruz. É a mesma Uau. cruz e o chamado de Jesus continua o mesmo. Pegue sua cruz e me segue. Então assim, é difícil em todos os contextos, em todas as épocas. E só, acho que pra gente só muda a acessibilidade que a gente tem nas coisas por conta que assim, né, o mundo hoje é muito tecnológico. Você tem um mundo literalmente nas suas mãos. Sabe? E A típica frase do tio que sempre fala. Eu vejo que se a gente tem considerado como estando mais difícil é porque a gente tá dando muita abertura e muita liberdade para o que a gente não deveria dar. Porque, na verdade, a cruz sempre foi a mesma e a gente sempre teve que morrer para nós mesmos. Então, caso esteja ficando mais difícil, talvez a gente esteja cedendo a coisas que a gente não deve ceder. Eu acho até um pouco mais ao contrário. Eu acho que se tá ficando mais difícil, acho que a gente tá chegando ao ponto real do que Jesus falou pra gente, seguir ele. Porque a Bíblia fala, né, tipo, a gente vai passar por isso. Se a sua vida tá fácil, já começa por aí. Sua vida tá errado. Você não tá muito crente. Morre mais um pouquinho. Não, acho que a gente aqui como um todo, a gente pode concordar 100% que se sua vida tá fácil como cristão é porque você não entendeu a Bíblia. Porque Jesus foi muito radical, ele era radical, essa vibe de Jesus não, Jesus é paz, é amor. Jesus hippie. Cara, esquece isso, se você não lê a Bíblia correta, não é possível, você tá procurando outras coisas. Porque a Bíblia fala que a gente ia ser perseguido, que a gente ia morrer pela causa de Jesus e
se a gente não tá vivendo essa perseguição diária, é porque realmente a vida de um cristão como um todo não tá valendo. Então, assim, eu concordo com a Tara, tem algumas situações que realmente, se tá ficando difícil para algumas áreas, realmente, para e analisa. Mas com a vida de um cristão, se ela não tá difícil, realmente você não tá vivendo a vida de um cristão. É fácil ser ponte pretano, Chabel? Não é fácil. Eu tô 121 anos sem um título. Sem um título. Mas permaneceu sendo ponte pretano. Irmão, eu te Aí, ó, entendo, eu Thiago. sou cristão e São Paulino. Não, mas você tem título. Você viu seu time ser campeão em 2012. Eu não vi meu time desde que eu nasci. Entendeu? Desde que eu nasci. 12? É, foi a Acho que 9 Sul-Americana. anos. Então, Nove 9 anos que você viu o time. Eu achei da hora essa pergunta que vocês fizeram, porque eu acho que se a gente fizesse ela, por exemplo, numa enquete hoje, pra geral, pra galera, sendo dentro da nossa igreja ou não, eu acho que teria um índice muito grande de pessoas que diriam que é fácil. Porque hoje ficou fácil ser A gente cristão, vai fazer porque esse teste. são cristãos ocultos, entendeu? Tipo, hoje você é cristão, mas ninguém sabe que você é cristão. Hoje você é cristão, mas você não carrega a sua cruz. Hoje você é cristão, mas você não fala do amor de Jesus. Então, que evangelho você vai viver se você simplesmente só crê em Deus, mas não acha que o mundo precisa dele? Então, isso é o que me confronta. Eu brinquei com o Chebel de falar que ele é ponte pretano, porque a gente sabe que é a piada que todo ponte pretano faz. Todo bugrino, eu agora na fase do Corinthians, continuo acreditando. Só que, tipo, eu vou usar a palavra amor, mas entenda a contextualização. Por você gostar do seu time, por você torcer pelo seu time, você continua botando esperança no seu time. Que ele vai subir na tabela, que ele vai ganhar um título, então você continua. Você persevera mesmo quando ele está num momento ruim. Eu acho que o ser cristão é muito maior do que isso. É você entender que, estando bom ou estando ruim, a tua paixão e a tua motivação tem que ser sempre Jesus, para que as pessoas também possam conhecer Jesus através da sua vida. Então, ser cristão não é fácil, nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser nosso motivo de motivação e inspiração, porque a gente sabe aquilo que a gente carrega. Eu penso assim. Sim, e continua naquela questão, tipo, a cruz não é o final, tipo, a salvação que Jesus deu não é o final de tudo. É o começo de uma vida nova que a gente vive todos os dias. E o céu é o nosso objetivo. Se a gente não, parafraseando o pastor que a gente acabou vendo esses dias aí, não sei quando vai sair, então eu vou falar esses dias, para não falar ontem, parafraseando o pastor, se a gente não tem esse objetivo no céu, a nossa vida está sendo gasta à toa. Então é necessário carregar a cruz todos os dias, morrer todos os dias e pro objetivo final. E eu curti isso que o Gerê falou, porque é interessante. Ele falou da Ponte Preta? Porque, não, que ele acabou de falar agora. Tá, que bom. Que o Gerê falou, porque Jesus, ele, em Mateus, tem 3 versículos, 3 capítulos, que Jesus fica ensinando as pessoas, sobe para o monte, fica ensinando as pessoas em Mateus. E quando ele termina, é interessante que ele fala: aquele que ouve e pratica essas palavras é como uma casa que é alicerçada na rocha, e quando vem a tempestade, aquilo não abala. Então, mano, o pecado continua sendo pecado, a provação continua sendo provação, a tentação continua sendo tentação, em áreas diferentes, entendeu? Em maneiras diferentes, as coisas acontecem de maneiras diferentes. Só que se a gente estiver alicerçado na rocha, assim como Paulo fala aos Coríntios, se a gente estiver alicerçado em Jesus, mano, eu acho que o nosso foco e objetivo vai ser Ele, e isso vai acabar sendo, mano, mais uma luta, mais uma provação, porque Jesus está com a gente e o resto é balela, tá ligado? E é isso. É isso, e o resto é malaco. Ninguém vai falar nada? Se for, eu falo que eu abri até um versículo aqui durante a conversa. Romanos 5, versículo 3, né, fala sobre a gente se alegrar com as provações, com as perseguições, porque isso vai produzir perseverança e caráter. E uma coisa que eu acho que pode linkar muito com o que a gente tem falado é sobre o caráter, porque a gente precisa passar pelas dificuldades para ter um caráter aprovado. Sem passar pelas dificuldades, a gente nunca vai construir um caráter digno de um filho de Deus, de um cristão. Então eu vejo que a gente pode, trazendo para o nosso contexto liderança, a gente pode muito bem colocar, né, toda essa expectativa e tal em cima de liderança, mas é muito fácil, na verdade, por algum motivo, você ser um líder
porque você pode ser tanto um líder bom quanto um líder ruim. Só que o que vai te sustentar na sua liderança é o seu caráter, não vai ser qualquer outra coisa, não vai ser sua influência, seja ela boa ou ruim, não vai ser quem te colocou, não vai ser nada disso, vai ser o seu caráter diante de Deus. Então eu acho que isso é muito importante a gente considerar nessa conversa de liderança, sobre a gente não esquecer de ter um caráter aprovado por Deus, porque a gente pode, né, muito bem, hoje a gente vê, né, aí no mundo afora, dentro da igreja mais precisamente, muitas pessoas que dão muitos maus exemplos e causam escândalos no meio, né, cristão e tudo mais, e assim, falta de caráter, e a gente sabe que essas pessoas, elas não permaneceram por muito tempo, mas que a gente possa ser o contrário, né, daquilo que muitas vezes tem sido visto aí hoje em dia, nas mídias, onde for, e ter um caráter aprovado diante de Deus, que é isso que vai contar, no fim das contas. Boa, parabéns. É igual a série do Insta, né? Vacilos. Nossa. Você aprende com os erros. Responde um direct meu, por favor. Isa, queremos E você? Não, só vou ter que... Marca aí. Pelo amor de Deus, vai eu estar eu e o também, Marinheiro aqui sentado. E a Thaís falou dessa questão, queria colocar mais um assunto na roda. Como vocês veem essa questão? A gente já falou muito, então talvez algumas ideias e algumas falas sejam repetidas, mas eu queria saber como vocês veem essa questão da constância, porque infelizmente esse tem sido um grande problema na nossa geração, da questão da constância, do hoje eu tô de pé, mas amanhã, mano, eu não quero fazer nada, amanhã eu quero ficar tranquilo, não quero saber de Deus, etc. E como vocês veem isso? Como vocês acham que... Eu acho difícil a gente generalizar e falar, mano, a chavinha, ou a essência, o antídoto que você tem que fazer, acho difícil você expressar algo muito direto para solucionar um problema. Mas eu quero saber, no ponto de vista de vocês, como eu faço para ser um cristão constante num mundo totalmente inconstante? É uma decisão diária. É porque muita gente espera, igual a gente ouviu, muita gente espera o sobrenatural, ou sentir alguma coisa, ou arrepiar, ou chorar, para que venha fazer alguma coisa. Mas na verdade é uma decisão diária. Todo dia acordar e falar, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou adorar o Senhor, eu vou permanecer na palavra de Deus, eu vou servir a Deus na igreja, eu vou fazer isso. No outro dia, dormiu? De novo. Porque se a gente... É isso que é o segredo, é uma decisão racional. Entendeu? Não é uma questão... Não é uma questão de sentimento. Porque o nosso sentimento, às vezes, vai estar um dia lá em cima e um dia lá embaixo. E se for depender do nosso sentimento, a gente vai viver uma vida que é inconstante. Igual academia, mano. Já que a pastora Fernanda, ministra de louvor, citou, tem aquele louvor que fala, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, o Senhor trabalha e continua a trabalhar. Então acho que... E parece que é igual academia, mano. Você não vai ver o resultado hoje. Você pode ir na academia hoje, vai fazer tudo igual eu tô agora, voltei. Você vai fazer tudo, você vai lá puxar, você vai correr, mas tipo assim, você não vai esperar que no dia seguinte, no mesmo dia você já corra 1 km, 2 km assim de boa. Mas você pode esperar uma coisa. Você pode esperar a dor no dia seguinte. Você já parou a pensar nisso? Então, vai ter os problemas, as situações. E você vai negar isso, tipo, de ir na academia o tempo todo? Não vai. Então, a sua decisão de se manter firme, às vezes, vai trazer dor no outro dia, maior do que era no dia anterior. As perseguições vão ser maiores, o trabalho do inimigo pode tentar te desviar dessa decisão, é maior. Eu vou desmistificar mais ainda o que a Fer falou. Que ela falou de todo dia você acordar e decidir. Aí a pessoa, às vezes, quando a pessoa ouvir isso, ela fala, nossa, então eu tenho que acordar e tenho que, tipo, decidir uma grande decisão do dia. De tipo, botão vermelho, nossa, Não, é você acordar, ou na hora de dormir, igual nos casos de algum, no meu caso, na hora de dormir. Chama. Você desliga o seu bendito do celular, tipo, gente, eu acho que é assim, hoje quando a gente fala de constância, é muito simples. É você desligar o seu celular por um dia. Se você desligar o seu celular por um dia e abrir a Bíblia, ajoelhar do lado da sua cama, seja por 5 minutos, porque você nunca orou na sua vida no seu quarto e sem ser na igreja, e você não sabe como orar, ajoelhar 5 minutos do lado da sua cama, você já vai estar dando o primeiro passo para a constância. Aí você acorda no outro dia, porque às vezes a pessoa fica com essa ideia de tipo, eu vou acordar todos os dias e seguir a Jesus. Mas ela não tem a noção, né, de tipo, porque ela fica esperando ter no dia dela o grande momento da decisão, que ela vai ter que demonstrar o seguir a Jesus, né? Mas tipo, a grande decisão de você acordar todos os dias e seguir a Jesus é nos pequenos detalhes de você assim, nossa, passei 10 horas no celular.
E se você passasse 10 horas orando? Porque pra quem passa 10 horas no celular, você pode passar 10 horas orando. Fica a dica aí. Pode falar, Joyce. Não, a gente tornou a constância um objetivo inalcançável, né? A gente colocou muito peso sobre essa palavra constância. Só que a constância, ela é intencional. Tipo assim, você dá conta de tudo que você quer dar conta. Se você não quiser dar conta de ler a Bíblia todos os dias, você não vai dar conta. Agora, se você quiser dar conta, você vai dar. Tipo assim, você tem que ser intencional no seu dia a dia. É justamente porque, isso. tipo assim, eu acordo morta de sono, eu acordo querendo continuar na cama. Só que, tipo assim, eu sei que eu tenho que cumprir meu trabalho, eu tenho uma carga horária, eu tenho que começar a trabalhar às 8. Então eu preciso ser intencional, tipo assim, tô com sono, mas eu tenho que ser intencional, sabe? Eu tenho que focar nisso. Acho que um problema que a galera conectou muito essa questão de ser constante com ser intenso. E constância não tá ligada a ser intenso, porque se a gente for intenso todo momento, a gente vai cansar e vai parar. Mas não é sobre ser sempre intenso, é sobre ter intensidade, mas ser intencional naquilo que tá fazendo. Então, se eu sou crente, eu vou ser intencional em ser um crente. Eu não vou simplesmente levar um título. Eu vou ser crente aonde estiver, no meu trabalho. Eu vou tomar a decisão todos os dias de ser crente. Vai ter os momentos onde vai exigir mais intensidade. Vai ter um momento onde eu vou ser mais intenso. Mas isso não tem a ver com você ser menos constante porque você foi menos intenso. Qualidade diferente de quantidade. Eu gosto muito daquela passagem em João 4, eu acho, de Jesus quando ele senta no poço lá e começa a conversar com a mulher samaritana, porque bem no versículo tá falando assim, Jesus cansado do caminho. Tipo assim, Jesus ele também cansava. A gente vive cansado, a gente é uma geração de jovens super cansados. Jovens velhos. E aí, tipo assim, Jesus cansado do caminho, sabe? Então, tipo assim, Jesus ele foi tão humano quanto a gente, ele também cansava. Então, tipo, ele sabe que a gente vai ter dias muito cansados, a gente não vai conseguir pegar fogo, sabe? Mas vai ter dias que a gente vai pegar fogo, tão fogo vai botar fogo na casa inteira. Então, é exatamente isso, sabe? Aí que vem a graça de Jesus, do Espírito Santo, nesses momentos de cansaço, que dá aquele empurrão pra gente continuar caminhando, tentando constância. Nosso papel é fazer o natural todos os dias. E talvez se você esteja esteja muito cansado, é porque talvez você está levando o seu próprio fardo, você não está entregando o seu fardo para Jesus. Era isso que eu ia falar. O fardo de Jesus é leve. A caminhada, ela é difícil, mas ela não é para ser pesada. Exato. Porque se a caminhada estiver difícil e pesada, quer dizer que a gente ainda está carregando coisas que era pra gente ter entregado a Jesus há muito tempo. Sabe? Então, realmente, a jornada, ela é difícil, ela é uma decisão. Eu não sei se vocês são assim, mas quando se trata de decisões que vão afetar a minha vida num futuro a longo período, eu sou muito temerosa, porque eu sou muito indecisa com várias coisas. Eu dá uma crise de ansiedade, que eu falo, tipo, meu Deus, é o resto da minha vida. Fernanda, você tá pronto? Entendeu? Sabe? Essas coisas assim. E às vezes eu me sinto muito overwhelmed, sobrecarregada assim com o fato de pensar uma coisa pra minha vida toda. Mas é uma questão da decisão, da constância no dia após dia. Talvez eu não consiga hoje pensar numa coisa grandiosa a longo prazo, mas eu consigo pensar no hoje. Aí amanhã de manhã eu vou conseguir pensar depois de amanhã. Jesus ensinou a gente a pensar no dia após dia. Sempre quando eu falo isso também, porque eu tenho muito essa característica de ser ansiosa, e é uma coisa assim que eu trago muito todos os dias pra mim. O que foi que Jesus me recomendou fazer? E assim, saiu da própria boca de Jesus. A cada dia basta o seu mal. Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas, porque a cada dia basta o seu mal. E assim, a Bíblia também vai falar que há tempo para todas as coisas. E eu acho que o nosso problema é que a gente não quer aceitar os tempos ruins, né? A gente acha que a gente tem que sempre ser super em tudo, nisso que o Jonathan falou, intenso em tudo, né? Sendo que a Bíblia vai falar que tem tempo de chorar, de rir, de descansar, de ganhar, de perder. Sempre tem o contraste, né? Eu acho que a chave do sucesso, o gatilho, mas eu acho que a chave do negócio é você entender que há tempo para todas as coisas. E em todos os tempos Deus vai estar com a gente. A pergunta é, a gente vai estar com Deus em todos os tempos? Então acho que isso que é o que muda o fato de você ser constante. Porque vai ter o momento bom, o ruim, o de cansaço, o de alegria, o de vitória, o de derrota.
Deus vai estar lá em todos esses momentos. A pergunta é, a gente vai estar com Deus em todos os momentos? Sim. Aí que vem a nossa escolha, de escolher estar com Deus em todos os momentos, porque Ele tá com a gente. E é você tá com o coração quebrantado também, né? Exato. Porque a gente pode sentar numa roda de conversa e eu ficar 1h30 conversando com vocês e nada do que vocês falarem agregar pra mim, porque eu não tô disposto a ouvir. Então, eu acho que o que o Joe falou, acho que é o que mais resume aqui esse lance de constância. Porque às vezes a galera acha que é muito isso, tipo, putz, eu não fiquei 1 hora dentro do meu secreto hoje. Uau. Não valeu a pena. Cara, às vezes você ficou 1 hora dentro do seu secreto falando com você mesmo, mano. Entendeu? E às vezes Tipo, você leu a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Ou quando faz aquela brincadeirinha, Deus, fala comigo hoje. Aí Aonde eu vou? joga a Bíblia pra cima, o versículo que abriu, nossa, Deus tá Eu faço falando aqui, ó. que tem coisa que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. E o Subirá fala muito isso, da questão da performance. Às vezes a gente vive muito na nossa performance Exato. e não tem nada de Deus naquilo que a gente tá queremos ouvindo. você Queremos você aqui, pastor. Eu acho que é mais essa questão mesmo, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E falando a respeito dessa questão da performance também, liga muito com a questão de levar um fardo que não é nosso. Porque às vezes com a performance a pessoa quer tomar um lugar que é o lugar de Deus. A pessoa quer tomar o lugar do Espírito Santo e convencer o coração das pessoas, em mudar atitudes, em purificar corações. Então a pessoa se mata e se cobra ainda falando, não é, porque não aconteceu. Não teve mudança. É igual ficar 1 hora no quarto, é o próprio lugar que tá, igual ele falou. Igual ele tá no próprio lugar ali, sentado, conversando com ele mesmo, e ele perguntando pra Deus por que Deus não fala com ele. É porque ele tá aqui no seu centro. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Você pode estar no seu pior dia, você pode estar cansado, você pode falar assim, Deus, eu não tenho nada pra falar. Se você simplesmente se ajoelhar, a presença de Deus pode encher de tal forma assim que você precisa dizer nada, porque Ele conhece seu coração, foi Ele que te criou, Ele que sabe de todas as coisas. Então é muito, realmente, eu tento trazer muito isso pro meu momento hoje. Sempre me quebrantar diante da presença de Deus. Deus, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, eu não sei o que vai ser da minha decisão. O que eu quero o Senhor está no controle de tudo. Então, amém, continua me enchendo, continua me abastecendo. E eu tô aqui. Arroba o Espírito Santo, queremos você aqui. Ele está em Corrigindo, já está. Não, queremos mais você aqui. Mais, aumenta, vamos. Que papo, que papo da E hora. no podcast estavam todos reunidos no mesmo Quando vem dos 4 cantos. Tá precisando entrar um vento dos 4 Esse massa ele sentado aqui ensinando a gente, pô, seria lá. Dividindo o pão. Legal. Arroba Cel, tô chegando. Eu só queria pegar um gancho no que o Girê falou, e é isso, cara, sobre tudo que nós falamos, um conselho pra você que está nos assistindo, cara, confia no Senhor, descansa, assista nosso podcast, tranquilo, porque compartilhe, sério. Dá o seu joinha. No caso é só compartilhar, porque se a pessoa tá te ouvindo falar isso é porque ela assistiu. Exato. Ele entendeu. Os próximos, assista os Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Você que está ouvindo ou vendo a gente, dependendo, Dependendo da se plataforma. inscreva no canal, dependendo se for canal, nos siga no No Spotify, @GranJTNI, também siga no nosso Instagram, porque a ideia é fazer cada vez mais podcasts, trocando ideias, sabendo o que... Aprendendo cada vez mais. E surgiram temas, surgiram um nome pro podcast, porque por enquanto é podcast do Gun. É isso, só isso. Eu quero sugerir um nome. Depois Mesa. Honra! É o espírito! Mano, Mesa. tempo de qualidade Eu é falei aqui, isso ó. no começo do Mesa. bagulho, nem- Mesa. Cala, tá querendo Falei roubar, pro tá Rafa querendo ainda, roubar. vai ser a Tá mesa. gravado, tá gravado. Cadê o papo de Ai, brother? Cadê amém, o papo de gente. brother? Encerra aí. Gente, Bom, glória a Bom, Deus. esse pode ser ou não um podcast. A Pode mesa. ser a Pode mesa. ser. Pode ser ou não. Pode. Pode. A Pode a mesa. mesa. Agora que eu entendi. Enfim, Pode. esse pode ser um podcast ou não. A mesa, mande sugestões para nós. Para você que não nos conhece ainda, mano, nosso Instagram é GranJTNI, nos siga lá. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um grande beijo e até o próximo podcast do Gun. Yes!